Beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa explicação do que é compasso, né? E como que a gente usa ele para escrever música, tá? Nessa aula eu não vou me atentar muito, eu vou ficar mais focado na parte teórica mesmo, de escrita, para depois a gente usar esses conhecimentos para identificar músicas, especificamente músicas propriamente ditas, né? Mais pra frente vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então vamos lá. O que é o compasso? O compasso, ele é a divisão da música em partes iguais, certo? Então, só para dar um exemplo aqui, se a gente entender que a música é uma coisa que tem um início e um fim, certo? Imagina que essa risca aqui é o início da música e aqui é o final. Você pode pensar como aquela barrinha do player de música ou de vídeo que você está acostumado a ver no YouTube, no player do celular, né? O compasso ele vai dividir a música em partes iguais, certo? Uma coisa mais ou menos assim, por exemplo. E o que acontece? Cada uma dessas partes, aqui, cada compasso, vai me dar informações sobre o que está acontecendo na música naquele momento, certo? Então aqui nesse compasso eu vou ter as informações das notas que estão sendo tocadas, a forma que está sendo tocada, né, as figuras rítmicas que estão sendo usadas, quantos tempos tem aquele compasso, e isso em todos, né, os compassos aqui da música, entendeu? Então é isso, basicamente os compassos é quando eu pego a música e divido ela em partes iguais, e em cada uma dessas partes aqui eu vou ter as informações do que está acontecendo na música, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai pegar e isolar o compasso, certo? Eu vou desenhar aqui só apenas um compasso, aqui, e a gente vai começar a gente vai começar vendo o compasso de dois tempos, tá? A gente vai ver três tipos de compasso: o compasso de dois tempos, o de três tempos e o de quatro tempos. Vamos começar pelo compasso de dois tempos. O que é que acontece? Aqui eu tenho apenas o compasso. Uma das formas de já informar para o leitor da partitura o que está acontecendo naquele compasso é colocar uma fórmula de compasso, certo? Que é aquela fração que fica bem no começo da música aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a fórmula 2/4, tá? O que isso quer dizer? O número de cima, que é o 2, ele indica a quantidade de tempos. Aí você vai me perguntar, o que é um tempo, né? A música, ela tem uma pulsação. Toda música, ela tem algumas pessoas chamam de beat, né? Ou de frequência, certo? E cada pulsação dessa significa um tempo, tá ok? Para perceber isso ouvindo música leva um pouco de tempo de amadurecimento e percepção musical, mas basicamente é isso. Esse número aqui indica quantos tempos tem para cada compasso da música, certo? A questão rítmica da música, essa pulsação, ela fica sempre se repetindo, tá? Senão, ao escrever uma música inteira, eu teria que identificar, colocar todos os tempos, né? Até o final da música, mas isso não é necessário, porque essa pulsação, ela sempre se repete, né? Aí isso vai ter algumas variações de acordo com o tipo de música, né? Culturalmente, assim, falando. Um compasso de dois, por exemplo, de dois tempos é muito comum no samba, né?
tic-tu. Vamos lá, nos próximos eu dou mais exemplos. O que acontece? O compasso de 2 tempos, ele sempre, o primeiro tempo ele é forte e o segundo tempo é fraco, tá ok? Então no primeiro tempo eu dou uma acentuação maior e o segundo tempo eu toco ele de maneira mais moderada, né? Isso é muito perceptível, como eu acabei de falar, no samba. Certo? Vamos para o número de baixo. O número de baixo, ele indica qual figura musical equivale a um tempo, certo? Para esse compasso. No caso aqui, é a semínima, tá ok? Então, só para a gente relembrar lá do número de cada figura, né, da aula passada, dá uma consultada lá. A semibreve, vou colocar aqui, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Se você consultar lá, você vai lembrar que cada uma delas tem um número equivalente. Aqui é o número 1, aqui é o número 2, 4, 8, 16, 32 e 64, certo? Então aqui, nessa fórmula de compasso, aqui número de baixo, figura que vale um tempo. Certo? No caso aqui é a semínima. Então vamos começar preenchendo esse compasso aqui com semínimas, tá? Ele tem 2 tempos, certo? Se eu quiser preencher esse compasso com semínimas, eu vou precisar de quantas? 2, né? Porque a minha fórmula de compasso já está mostrando aqui que a figura que vale um tempo é a semínima, certo? Então, uma das formas de preencher esse compasso é essa. 1 e 2. Tá ok? Lembrando que o primeiro tempo, que é esse aqui no caso, é forte e o segundo tempo é fraco. Um exercício legal, que depois eu vou passar para vocês também, é você escrever embaixo da figura que tempo que ela está localizada, né? Em qual tempo que ela foi escrita. No caso, essa primeira semínima aqui, ela foi escrita no tempo 1, tá ok? E essa segunda semínima foi escrita no tempo 2, certo? Isso já serve para a gente se localizar também na hora da leitura, tá? Agora vamos para outro exemplo. Se vocês se lembram bem, volta lá na outra aula, caso não esteja se lembrando. Essas figuras aqui, elas podem ser subdivididas, certo? Em figuras de menor valor. Ou então elas podem ser unidas numa figura de maior valor. Vamos subdividir primeiro. Vamos supor que eu peguei aqui, estou pegando essa semínima e eu quero subdividir ela em 2 notas, por exemplo, né? No caso aqui, a primeira subdivisão que eu tenho é a colcheia, lembra disso? Uma semínima, se eu dividir ela ao meio, exatamente ao meio, eu tenho a duração de 2 colcheias. Então aqui no caso eu posso substituir essa semínima por 2 colcheias, certo? E eu vou colocar ela já interligada aqui, as 2 bandeirolas. Ok? Beleza, o meu compasso está devidamente preenchido. Uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui. Como eu dividi, já que eu sei que eu posso dividir esse tempo, repara que eu dividi ele em 2 partes, né? Do ponto de vista do compasso, você vai precisar dividir o tempo do compasso também, entendeu? Na verdade é a mesma coisa. Eu dividi a figura em 2
Então o compasso, na hora de ler o tempo aqui do compasso, eu vou precisar enxergar ele de forma dividida também. Vamos entender melhor isso. Ó. Eu peguei aqui essa semínima, vou dividir ela em duas colcheias também. Tá ok. Aí a gente precisa lembrar, bom, se uma semínima vale um tempo, nesse caso aqui, já que eu tenho esse número, 4 aqui embaixo, a semínima vale um tempo, eu peguei ela e dividi ao meio em duas colcheias, então cada colcheia vale metade de um tempo, certo? Ou meio tempo. E como que eu demonstro isso no compasso? Eu chamo esse meio tempo de E, porque quando eu estou contando, é comum dividir esse tempo com a letra, né, E, a palavra E. Então eu contaria 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. No caso aqui, o primeiro tempo forte, né? Então vamos lá, no samba fica 1, 2, E, 1, ticatungata, 1, E, 2, E, 1, da ticatungata, 1, E, 2, E, 1, da ticatungata, 1. Certo? Então esse E, que também é chamado de contratempo, porque ele está exatamente na metade oposta à acentuação do tempo, né? Onde eu marco o início do tempo, de cada tempo. A gente chama de cabeça do tempo, certo? 1, E, 2. Isso é a cabeça. E o contratempo é o que está exatamente entre cada início de tempo, certo? Eu vou chamar aqui de E. Isso é o contratempo. Então aqui a primeira nota que marca o início do tempo 1 é a cabeça do tempo. A segunda nota aqui que está na metade, que está entre o tempo 1 e 2, eu chamo de contratempo. E na hora de cantar a gente vai falar a palavra E. Aqui onde começa o tempo 2, também é a cabeça do segundo tempo. E esse E aqui é o contratempo do segundo tempo. Então, esse é o contratempo desse primeiro tempo, esse é o contratempo desse segundo tempo. Então, na hora de ler, a gente vai fazer 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E. Certo? Isso já é uma dica para quando a gente for ler a música propriamente dita. Então, beleza. O foco dessa aula aqui é a gente aprender a preencher os compassos de acordo com a fórmula de compasso, tá? Esse aqui já está preenchido. Eu preenchi ele com, nesse caso aqui, 4 colcheias, né? Cada tempo com 2 colcheias. Mas eu posso continuar fazendo subdivisões. Por exemplo aqui, a gente lembra que a colcheia, se eu dividir ela no meio, se eu pegar a colcheia e dividir no meio, eu vou ter 2 semicolcheias, certo? Então isso também é possível. Eu interligo aqui essa colcheia, viu? Ó, meio tempo, eu deixei ele preenchido e peguei só essa colcheia e substituí por 2 semicolcheias. Aqui. E coloco mais uma bandeirola para indicar que é semicolcheia, certo? E aqui, nesse segundo tempo, se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa com as 2 colcheias. Então ficaria algo assim. Eu ficaria com 4 semicolcheias. Porque eu tinha 2 colcheias, peguei cada uma delas, dividi por 2, certo? Então agora eu tenho 4 semicolcheias. Se você não está entendendo nada dessas divisões aqui, volta lá na aula do valor das figuras, tá? Agora a gente vai dar o exemplo oposto, tá ok? Lembrando aqui, ó, que eu ainda deixei a identificação do tempo na primeira nota aqui, ó, certo? Tempo 1 começa na primeira nota dessa figura rítmica, que é a mesma coisa. Sempre que a gente estiver escrevendo isso, o ideal é agrupar as figuras de forma que elas somem um tempo, certo? Que fica uma coisa mais organizada para quem for ler a sua partitura.
Então vamos lá, agora a gente vai fazer o contrário. Ao invés de subdividir os tempos, nós vamos somar eles, tá? Então vamos lá, lembrando que a semínima vale um tempo, e esse compasso é de 2. Então eu preenchi aqui com 2 semínimas. E se eu quiser preencher esse compasso com uma figura maior, certo? A figura maior do que a semínima é a mínima. E vamos recordar que dentro de uma mínima cabem 2 semínimas, certo? Seria isso aqui. Então, na prática, eu já posso enxergar a mínima como uma figura que vale 2 tempos. Tá certo? Então fica bem óbvio, né? Se esse compasso tem 2 tempos, uma mínima vale 2 tempos, se eu quiser preencher ele com mínima, tudo que eu tenho que fazer é colocar aqui, ó, uma mínima. Certo? E essa mínima já vai ocupar esses 2 tempos, tanto o 1 quanto o E, quanto o 2, quanto o outro contratempo. Eu preenchi esse compasso. Do jeito que está aqui, não tem como eu colocar mais nenhuma figura, porque o compasso só tem 2 tempos e eu já coloquei a maior figura possível, certo? Então vamos para o compasso de 3 tempos agora. Então, galera, olha lá, no compasso de 3 tempos, a explicação é exatamente a mesma, com a diferença que agora eu tenho 3 tempos, né? 3 pulsações. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sendo que o primeiro tempo é forte, certo? Vou colocar aqui, forte. E o segundo e terceiro tempo são fracos. Então, como é que fica isso? É 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Onde é comum esse tipo de fórmula de compasso? Principalmente mais identificável nas valsas, né? Tem lembra do desenho do Pica-Pau? Certo? Nessa fórmula de compasso aqui eu estou falando, número 4 vale um tempo. Número 4 é o quê? Semínima. Então, para preencher esse compasso com semínimas, eu vou precisar de 3. Vou colocar ela identificada aqui exatamente em cada tempo. Ó. Tempo 1, E, 2, E, 3, E. Volta para o tempo 1. 1, E, 2, E, 3. 1, E, 2, E, 3. Certo? E aí os princípios são os mesmos. Eu tenho a cabeça dos tempos, que é exatamente onde eu faço onde eu marco o início do tempo, certo? 1, E, 2, E, 3, E. Repara que no E, quando eu falo a palavra E, que é o contratempo, não tem marcação, certo? Por isso ele é chamado de contratempo. Então, 1, E, 2, E, 3, E. 1, E, 2, E, 3, E. 1, E, 2. Vamos pegar uma dessas semínimas e usar agora, dividir ela em colcheia. Então aqui eu tenho uma colcheia na cabeça do tempo e vou ter uma outra colcheia no contratempo.
certo? E a gente pode pegar também essa semínima e dividir ela em semicolcheias. Aí eu vou ter 4 semicolcheias, lembra disso? 4 semicolcheias, preenchendo corretamente aqui certinho esse tempo, certo? Vamos ver o exemplo oposto agora, se eu quiser usar uma figura maior. Lembra que a mínima, ela vale 2 tempos, certo? Então se eu quiser colocar uma aqui logo no começo, coloquei aqui uma mínima, ela já preencheu esse tempo, só que ela ocupa 2. Então esse segundo aqui, eu vou ter que apagar, certo? Do jeito que está aqui, a quantidade de figuras está excedendo a capacidade desse compasso, porque ele só cabe 3 tempos. Então apaguei aqui. Agora sim, essa mínima preencheu tempo 1, tempo 2, e aqui no tempo 3 ele está preenchido com 4 semicolcheias, certo? Que eu também posso aqui substituir por uma semínima, tá ok? E para aqueles que já têm familiaridade, caso você já conheça esse tipo de figura aqui, você também sabe que no caso aqui eu posso usar uma mínima com o ponto de aumento, né? Até o final da aula a gente vai dar uma recapitulada no ponto de aumento, para que ele serve, como ele é usado. Então vamos ver agora o compasso de 4 tempos. Tá aí nosso compasso de 4 tempos, e novamente a lógica é exatamente a mesma. O que vai mudar aqui é a classificação de cada tempo, né? No caso, o primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é meio forte e o quarto é fraco. Então seria algo assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse tipo de compasso é muito comum na música popular, né? Pop em geral, rock, jazz e por aí vai. Na verdade é o que a gente está mais acostumado até a escutar, que com tempo e percepção você acaba... Com tempo e maturidade na percepção você acaba percebendo isso. E aqui, por enquanto, a nossa figura que vale um tempo ainda é a semínima. Por que eu estou mantendo ela? Porque ela é que é mais utilizada, certo? Conforme a gente desenvolver esse conhecimento aqui, a gente pode fazer exercício com outras figuras, tá? Então esse compasso tem 4 tempos. Tá aqui a cabeça de cada tempo. 1, 2, 3, 4. E seus respectivos contratempos, que é o E aqui. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E. Para eu dar um senso rítmico orgânico para esse compasso, eu sigo aqui as classificações dele. O primeiro forte e o terceiro meio forte. Então fica 1, E, desculpe. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Certo? Então vamos lá. De acordo com minha fórmula aqui, cada semínima equivale a um tempo. Se eu quiser preencher esse compasso só com semínimas, eu vou colocar uma na cabeça aqui de cada tempo.
Agora vamos fazer o inverso do que a gente tem feito até agora. Eu quero preencher esse compasso com uma figura maior, com mínimas, certo? A cada 2 semínimas eu tenho uma mínima, não é isso? Então é assim que eu vou preencher o compasso se eu quiser usar mínimas. Lembrando que o ideal é sempre preencher em grupos que equivalem a um tempo. Então, no primeiro tempo aqui, eu tenho essa mínima, ela vai valer 2 tempos, certo? Porque ela equivale a 2 semínimas. Então, ela ocupa o tempo 1, o contratempo do tempo 1, o tempo 2 e o contratempo do tempo 2. E aí, só no terceiro tempo é que eu tenho espaço para escrever outra coisa. Aqui eu coloco mais uma mínima, tá ok? E nesse compasso aqui, como eu tenho espaço para isso, eu posso usar também uma semibreve, certo? Vocês lembram que 2 mínimas equivalem a uma semibreve, não é isso? Então eu venho aqui, coloco o quê? Apenas uma semibreve. Essa semibreve por si só vai ocupar o compasso inteiro, porque ela é equivalente a 4 semínimas, ou 2 mínimas, que a gente já está cansado de ver, né? Outro exemplo aqui. Primeiro tempo, eu quero preencher com colcheia e semicolcheias. O que a gente faz? É só você lembrar que cada tempo equivale a uma mínima, certo? Então eu quero usar uma colcheia. Vamos lá, coloquei colcheia. A colcheia por si só já ocupa metade de um tempo, porque ela é metade de uma mínima, certo? As semicolcheias, para continuar preenchendo esse tempo, eu vou precisar do quê? De 2. Porque aqui viria uma outra colcheia, mas eu subdivido ela em 2 semicolcheias, certo? Então tá aqui, preenchi certinho o tempo 1 com colcheias e semicolcheias. Agora o tempo 2, vamos supor que eu queira preencher ele só com semicolcheias. Eu preciso lembrar sempre daquela proporção que a gente já aprendeu. Numa semínima cabem 2 colcheias e em 2 colcheias cabem 4 semicolcheias. Então, se eu quiser preencher esse tempo só com semicolcheias, eu vou colocar aqui 4. Lembrando que ela tem 2 bandeirolas. Agora vamos para o terceiro tempo. Eu quero preencher esse tempo com semicolcheias e fusas, certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui é começar preenchendo a metade desse tempo, certo? Que eu já sei que eu preciso de 2 semicolcheias para isso. Então coloquei elas aqui, ó, bonitinho. Preenchi metade do terceiro tempo. Agora falta a outra metade, certo? Do E aqui, do contratempo, até onde inicia o quarto tempo. E eu quero preencher ela com fusas. Bom, uma semicolcheia equivale a 2 fusas, certo? Então, 2 semicolcheias equivale a 4 fusas. Não é isso? Lembram dessa proporção? E eu sei que 2 semicolcheias preenchem metade de um tempo. Se eu tenho mais outra metade para preencher e quero preencher com fusas, eu vou usar 4 fusas. Então, o que eu vou fazer aqui? 3, 4. Eu posso interligar elas, contanto que eu me lembre que a fusa tem 1, 2, 3 bandeirolas, tá? E agora o quarto e último tempo, eu quero preencher só com fusas, certo? Tá fácil também, né? Se metade de um tempo eu precisei usar 4 fusas, para preencher um tempo inteiro, eu vou usar o quê? 8 fusas, certo? Ficar meio apertado aqui, mas acho que dá para entender.
certo? Sempre lembrando aqui de colocar o número correto de bandeirolas, certo? A fusa ela tem 1, 2, 3 bandeirolas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, consigam fazer a lista de exercícios. E agora vamos dar uma recapitulada em como funciona o ponto de aumento, ok? Então vamos lá, o ponto de aumento, para que ele serve? Ele é um ornamento, né? É um recurso que a gente usa para prolongar o valor daquela figura. Como assim, Wagner? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma mínima, tá ok? A gente sabe que uma mínima, vamos admitir que ela vale 2 tempos, tá? Que é como a maior parte do tempo é o jeito que a gente vai usar, beleza? Vale 2 tempos, é igual a 2 semínimas, etc. 4 colcheias, 8 semicolcheias e por aí vai. Quando eu coloco o ponto de aumento nela, esse ponto de aumento significa que eu estou adicionando uma duração nela. Ou seja, ela vai ter uma duração maior do que a mínima, propriamente dita. Mas de quanto é essa duração? É de metade da própria nota. Quanto é a metade de uma mínima? É uma semínima, né, gente? Para entender isso aqui, eu preciso lembrar disso, ó. Uma mínima, ela é igual a 2 semínimas. Então quer dizer que uma semínima é metade de uma mínima, certo? Quando eu coloco o ponto de aumento do lado da mínima, eu estou aumentando a duração dela em metade dela, certo? Ou seja, eu adicionei aqui uma mínima à duração dessa nota. Então, se ela valia 2 tempos, agora ela vale 3, certo?